Fala galera ligada no canal Lá Eles, sejam muito bem-vindos ao nosso 13º episódio e hoje estaremos aqui com um craque. Esse jogou muito, passou por grandes clubes, muito identificado com o Vasco da Gama, jogou na Europa, jogou na Arábia, tem muita resenha boa pra você hoje daqui. E sabe quem é? Felipe Bastos. Felipe Bastos tem 13 letras, seja muito bem-vindo ao canal Lá Eles, Felipe. Valeu, obrigado, Lá Eles. Obrigado, Felipe Bastos tem 13 letras, em homenagem também ao velho Lobo Zagallo. Pô, é aquele volante que batia muito bem na bola, Lá Ele, rapaziada. Bati e chegava por trás também. Mas obrigado aí pelo convite, obrigado a vocês dois aí pela receptividade. Eu acho que é legal a gente bater um papo e aí já o início assim do Lá Ele, né? É usado demais hoje em dia e parabéns aí pela iniciativa de vocês. Obrigado, Felipe. Prazerzão ter você aqui com a gente. Pra gente começar o nosso bate-papo, antes da gente voltar também pra sua carreira muito vitoriosa, a gente queria saber um pouco mais, agora você tá sendo comentarista lá nos canais da TV Globo. Como que tá sendo essa experiência pra você? Você, depois de parar, já pensava em seguir esse caminho? Não, a experiência tá sendo muito boa, assim, cara. Foi um convite feito pelo Vitor e o Ramon também conversou bastante comigo. O Ramon que já tá lá também. Lateral esquerdo, né? Lateral esquerdo, o Ramon Mota, que é um amigo meu. Cara, não era uma coisa que eu vislumbrava, não era uma coisa que tava no meu radar. Tava no meu radar, já tinha 8 meses de eu parar de jogar futebol e foi isso que aconteceu. E paralelo a isso veio o convite, a gente foi fazer um piloto, né, um teste. Uhum. Cara, de antemão já gostei, me senti à vontade, porque acaba falando daquilo que eu vivi a minha vida inteira. Sim. É lógico que com responsabilidade, né? Que eu comento sempre com eles e com outras pessoas é que eu sofri muito na minha carreira com críticas e muitas das vezes elas exacerbadas. Eu não via, mas meu pai que estava em casa via, minha mãe. E chegava até você de alguma forma. A minha família, e aí chegava até a minha de alguma forma. Eu falei, pô, se um dia eu tiver a oportunidade de fazer, vou tentar fazer diferente, criticar as pessoas na bola, criticar os jogadores na bola, mas sem faltar com respeito. E hoje eu tô tendo a oportunidade de estar no canhão, que é a Globo, né? Sport TV e Premier. E agradecer a oportunidade que me foi dada. E eu tô aprendendo, cara. Tô feliz mesmo, assim, com essa nova profissão. Você chegou a fazer curso também na CBF, de licença de treinador, mas acabou que a ideia não andou pra frente? Não, andou. Eu terminei meu curso. Aí veio esse convite, né? Provavelmente no meio do caminho. Agora, da licença B da CBF, fiz até no Botafogo. Eu sou base do Botafogo. O Botafogo me recebeu muito bem também lá. Agradecer as pessoas que me receberam lá, o Cadu, o China, que fazem parte do Sub-17, o Lemos, e agora o Léo, que é o treinador do Sub-17. Parceiro meu tá lá no Sub-20 do Botafogo. Luiz estava com ele sexta-feira, abraço pro Luiz aí, ele é médico ortopedista, tá lá com a galera do Sub-20. Falou também, bem do China. Eu também vou dar uma passada no Sub-20, os meninos acabaram pedindo, o Chip também, que é o coordenador geral, o Rafa também. Eles me receberam muito bem, eu terminei minha licença B agora. Eu precisava a gente fez 8 dias... Não, a gente fez 10 dias em BH, da licença B, e eu precisava de 80 horas dentro até o Sub-17 para que eu terminasse o TCC, né? Que se fala. E aí eu já terminei, mas eu me apeguei muito aos meninos, e os meninos estão indo bem agora no Brasileiro Sub-17. Me apeguei muito a eles e gostei muito da rotina. Tá sendo muito legal, cara. Foi muito legal para mim voltar às minhas origens, né? Que é o Botafogo. Sim. Ali a base onde eu vivi muito tempo, ali dentro do Botafogo. Quantos anos na base ali do Botafogo? Botafogo foram 8 anos dentro do Botafogo. É uma mini vida aí, dos né? 9 aos 17. Eu saí com 17, né? Então foram anos, assim, importantes da minha formação, da minha carreira. E tá voltando ao Botafogo com a estrutura que o Botafogo tem hoje, tem me dado muita alegria de saber que o Botafogo tá evoluindo, cara. Estruturalmente, assim. E os meninos aproveitando bastante. Eu fico muito feliz de estar lá. Muito diferente da sua época, né? Na sua época era o quê? Marechal Hermes, Caio Martins, lá em Niterói também? Chegou a treinar lá? Eu treinei em Caio Martins quando eu já estava no profissional, em 2006. Mas a minha base toda foi em Marechal Hermes. Uma estrutura totalmente precária para a época, né? Botafogo sempre foi um time que não dava moral para a base, não investia muito na base. A gente vivia mesmo eu comentei isso aí até pouco tempo, que a gente vivia com o campo, bola e a camisa do Botafogo, que sempre foi muito pesada. Porque estruturalmente, parte de alimentação, parte que vocês... o jogador ele consegue desenvolver, a gente não tinha, realmente. Tinha bons profissionais, mas a estrutura que era oferecida pra gente era muito precária.
E por isso que o Botafogo sempre foi um dos times que menos revelou no futebol carioca. Sim. E hoje eu vejo a evolução que o Botafogo teve, né, até com a SAF, a estrutura que o Botafogo está na base, a estrutura que o Botafogo vem implementando ali nos seus jogadores desde a iniciação até o sub-20. O Botafogo daqui a um tempo vai colher muito fruto aí da sua base, cara, porque o trabalho lá está sendo muito sério e está acompanhando essa transformação do clube. Para mim é muito importante, que eu vivi há 20 anos atrás e eu estou vendo o clube agora com essa pegada, com essa informação de que a base ela é tão importante quanto o profissional. E você mesmo, nessas condições, né, que você falou que teve na base do Botafogo, conseguiu chegar na seleção brasileira, né? Como é que foi para você jogar ao lado ali? Jogou Alex Teixeira, Maicon Bolt, que era do Fluminense. Kardec também tava? Não, Kardec é mais velho. Rafael e Fábio, né? Rafael e Fábio, Lulinha. Lulinha tá no Santos. Lulinha despontou ali no Corinthians, irmão. Lulinha bem demais. A gente era carregador Jogou no Botafogo na Série B também, né? Jogou no Botafogo. Cara, pra mim foi a mudança de vida, assim. Eu atrelo muito... Eu virei profissional porque eu tinha a base do Botafogo. Logicamente, o Botafogo me deu muita projeção, mas muito porque eu ia para a seleção brasileira. Eu fui convocado desde o sub-14 até o sub-17. Todas as convocações da minha categoria. Jogou o PAN também aqui no Rio, né? Fui campeão sul-americano, joguei mundial. E nessa época você não tinha nenhum tipo de contrato com o Botafogo? Não tinha contrato, nem na época era muito amador mesmo, né? Meu pai na época pediu um contrato de 5 anos e R$1.200 na época, eu acho. E aí o Botafogo oferecia um contrato de 5 anos, 90%, R$300, que era o salário mínimo na época. E meu pai queria valorização porque eu era da seleção, era dos capitães da seleção. Meu pai, logicamente, queria valorizar o filho dele. Meu pai sendo Botafogo, e meu pai até hoje sangra um pouquinho o coração do meu pai, porque eu joguei um jogo só no profissional do Botafogo e ele queria que eu tivesse uma carreira dentro do clube. Eu tive Isso foi em 2006? 2006, minha estreia no profissional 2006 contra o Tupi de Juiz de Fora. Quem que tava lá de brabo nessa época? Dodô, Zé Roberto, Lúcio Flávio, Diguinho, Alvinegro, Leandro Guerreiro, o goleiro era o Max, falecido Max. Rui Cabeção, lateral direito. Esse era o time do Botafogo. Muito bom. Scheid era o zagueiro, lembra o Scheid? Scheid, jogou no Grêmio, Corinthians. Scheid, eu lembro uma Pegou história... seleção. Eu lembro uma história que eu tinha acabado de subir pra treinar, né? Aí o Scheid passou do meu lado e fez cheiro de juvenil do caramba. E eu lá quietinho, cabeça baixa. Caio Ribeiro também tava, não tava? Ou tava em 2005, foi 2005, né? Foi antes. Verdade. E até lembrando esse período aí também de seleção, período de Botafogo, é bom a gente lembrar aquele jogo contra o Equador no PAN, que o Brasil acabou perdendo, você estava em campo. Foi uma boa partida também, mas o que aconteceu ali pro Brasil acabou se desorganizando? Então, a gente foi com 17 e o Equador com 23, né? Sim. A gente começou ganhando o jogo, depois a gente perde, mas muito pela diferença que o atacante do Equador tinha, né? O atacante era muito mais forte. Isso faz diferença. Foi o que fez a diferença nesse jogo. Foi no Maracanã, tinha 90 mil pessoas no Maracanã. Mais de 90 mil pessoas no Maracanã. A gente era muito acostumado a jogos difíceis, assim. E também o que aconteceu nessa época, a gente tinha acabado de fazer um sul-americano, tinha acabado de ser campeão sul-americano, e depois acabou o sul-americano, mandaram o treinador, que era nosso, o Edgar Pereira, que hoje até voltou à seleção como observador da seleção, mandaram ele embora porque o Branco tinha ido para o Fluminense. Sim. Tinha saído, aí o nosso treinador, que estava acompanhando a gente desde o sub-15 até o sub-17, saiu. Aí chegou um novo treinador com novas ideias, com um novo projeto, com tudo. Não queria ser campeão com o time do Edgar. E aí começou a mexer muito no time também. E paralelo a isso também tem a diferença física, né? Porque a gente era meninos de 17 jogando num campeonato sub-23. Mas a gente chegou até aquele jogo ali. A gente tinha feito bons jogos, a primeira passagem. Ganhou jogos, né, na fase de grupo. Na fase de grupo. Na semifinal a gente acabou perdendo pro Equador. Mas a diferença mesmo foi o atacante mesmo, assim. Eu não lembro o nome do atacante. Acho que foi Caicedo, era o nome do atacante. Pode ser. Bem grandão, assim, bem forte. E aí ele acabou fazendo a diferença. Acho que ele jogou na Europa depois. Jogou no Sporting, eu acho, em Portugal. Mas foi isso, assim. Foi uma das coisas que a gente viveu. O futebol, eu brinco que eu mais perdi do que ganhei, né?
A gente mais perdi título do que ganhei título. Mas os títulos, Acho que a maioria dos jogadores é assim, né? Pra ganhar exige muita isso, com coisa. 17 anos, ele te prepara para o que vai vir a acontecer, né? Aham. Com 17 anos 90 mil pessoas no Maracanã todas torcendo para você. Dá e uma você casca, perde, né? dá uma casca mesmo que você tenha aquele baque ali, né? Sim. Então, a gente vai para o Mundial, a gente acaba perdendo para a Gana também, que historicamente são seleções que Você tava também nesse time? Usam jogadores acima da idade. Juliano tava, Douglas Costa, Ganso. Não, esse aí foi sub-20. Foi outro. Esse foi o sub-20. E foi na final pra Gana também. E a gente perdeu na semi pra Gana no sub-17. São muito fortes na base. Né? Historicamente, tem aquela história do gato lá historicamente é normal as seleções africanas serem, Uhum. até pela dificuldade que eles têm de registrar as crianças, né? A Brasil sofreu em Olimpíadas contra Nigéria, Camarões. Isso é normal, são coisas que acontecem que acaba calejando a gente. Porque depois eu fui pro Benfica, logo depois do Mundial, e eu encontro o meia que a gente tinha jogado contra no Sub-17. E aí eu já mais maturado e ele menos, ele fica e eu vou embora. Uhum. São coisas que acontecem. O gato, ele é normal. Aqui no Brasil também acontece muito disso. Sim. Muito pai malandro que quer que o filho vire jogador, bota Muda o moleque idade, com 3, 4 anos acima para que ele faça a diferença. Aí chega no profissional, chega no profissional, iguala, acaba não rendendo aquilo que rendia na base. Aproveitando esse tema de seleção de base, Olimpíadas vai começar e o Brasil ficou de fora, né? No pré-olímpico, o Brasil não teve um bom desempenho, acabou sendo eliminado ali, não conseguiu a classificação. O Brasil, que é bicampeão olímpico, né? Ganhou as 2 últimas Olimpíadas a medalha de ouro. Você acha que se deve ao quê essa não classificação? Você acha que muito por conta dos jogadores, alguns não terem sido liberados? É porque o Ramon Menezes, como levou treinador... o terceiro time, pô. O Ramon, como treinador, já tinha se mostrado ser um bom técnico, né? Tanto é que chegou à seleção brasileira principal. Quando precisou de alguém ali, ele assumiu. E no Vasco, você trabalhou com ele no Vasco também, né? Ramon, muito bom treinador, cara. Eu acho assim, os clubes eles precisam entender que a seleção é o ápice, né, do atleta, é o ápice do profissional. E todo mundo quer chegar à seleção. Pode perguntar para todos os treinadores que começam aonde que ele quer chegar. Ele quer chegar na seleção brasileira. E para o jogador não é diferente, né? Por mais que tenha o pré-olímpico não é obrigatório liberar, né? Uhum. E muitos clubes passando também por dificuldade ou no Brasileiro ou tentando decidir Libertadores, acabaram não liberando seus jogadores. Mas isso acabou dificultando também o trabalho do Ramon, né? Porque e o time tinha sido campeão sul-americano. Ele teve que convocar 3 seleções diferentes, né? Uhum. Convocou a primeira, a maioria dos jogadores não podia, convocou a segunda, a maioria dos jogadores... Aí acabou indo a terceira, não que não tinha qualidade, óbvio que tinham jogadores diferentes. Hendrick, John Kennedy, Peck... O Andrei foi também. Bruno Biro, Gomes. do Corinthians. O Andrei eu acho que não foi. Acho que foi. O Andrei Santos. O Andrei foi? Acho que foi, quase certeza. Não sei se o Andrei... também não tenho certeza. Mas tinha outros jogadores mais calejados e mais preparados. Mas, assim, acaba dificultando o trabalho, né? Porque o treinador, querendo ou não, ele faz um planejamento e aí o planejamento ele é quebrado 2 vezes, dificultou. Mas eu acho que o Brasil tinha condição, sim. Os meninos também precisam entender a camisa que eles estão vestindo, a camisa que pesa bastante. E a gente tem que mudar isso dentro de campo. Não adianta também a gente ficar batendo, criticando, se eles dentro de campo também não mudarem a atitude. E muitas das vezes saber a camisa que eles estão vestindo. Pesa bastante, mas se preparar bem, porque a qualidade a gente tem. Qualidade a gente tem muito. Tanto que na Copa América agora, eu já pulando já para a Copa América, o Brasil, eu sinto muita qualidade. Eu acho que só temos um jogador diferente, que é o Neymar, diferente de todos. E a gente tem que jogar para ele, realmente. É o cara que vai fazer a diferença pra gente. Mas a gente tem uma boa geração. Engana-se as pessoas que acham que a gente não tem uma boa geração. Não, o Brasil continua sendo o maior exportador de jogadores. A gente tem uma boa geração, mas eles precisam entender a camisa que eles estão vestindo. Sim. Que é uma camisa com 5 estrelas no peito, que tem um peso. E a gente precisa carregar isso para dentro de campo também. Não só ficar na palavra, né? Ali dentro do vestiário, que é muito bonito pra caramba pra quem tá do lado de fora. Mas dentro de campo a gente precisa se mostrar também forte. O Jorginho, que foi seu treinador, inclusive, né, na Ponte Preta, no Vasco também, deu uma declaração forte, né, recentemente, na festa do Tetra. Tava todo mundo reunido, inclusive aqui na Barra, né? Acho que no Outback. Ele falou que, hoje em dia, os jogadores
da seleção não estão sentindo o peso de uma derrota. Logo depois da derrota, já estão lá no barquinho Ibiza, tirando foto em festa, postando nas redes sociais. O que você acha sobre essa declaração dele? Então, eu discordo um pouco disso, porque todo mundo precisa viver também. Cada um sente a derrota da maneira que acha que é melhor sentir a derrota. Eu, por exemplo, não gostava de sair quando eu perdia, de sair para jantar, mas outros jogadores gostam de comer. Eu, quando acabava o jogo, eu demorava umas 2, 3 horas para se alimentar. Isso é ruim para um atleta. Já tem que se alimentar. Tem jogadores que sentem a derrota de maneira diferente. Hoje, a gente tem uma rede social que você, querendo ou não, você expõe sua vida ali. Sim. E aí, na época do Jorginho não tinha. Até 2010 não tinha isso. 2014. 11, 2014 começou um pouquinho mais forte a rede social. Então eu discordo um pouco, porque cada um tem que viver, sentir a derrota como quiser. Mas aí eu concordo com ele que a camisa que eles carregam no peito, as 5 estrelas que eles carregam no peito, eles precisam sentir o peso. Foi isso que eu falei aqui agora. Que realmente é uma camisa que pesa, é uma camisa que tem história, uma camisa que é a única pentacampeã e que eles precisam respeitar, sim, quando estiverem dentro de campo e sentirem a derrota. Mas agora, os caras estão de férias também, vieram para jogaram mal a Copa América, a gente precisa admitir, não jogaram bem. Mas mesmo jogando mal, eu acho que a seleção foi prejudicada pela arbitragem em 2 jogos, né? No jogo da Colômbia... O gol anulado do Marquinhos contra a Costa Rica e o pênalti não dado no Vinícius Júnior em cima da Colômbia. Muda a história da Copa América, porque o Brasil ia fazer 2-0, com certeza não ia perder o jogo, ia jogar contra o Panamá, ia pegar o Panamá e ia estar na semifinal. Ia estar na semifinal. E aí... muda, aí depois a Conmebol, isso é uma coisa que eu aprendi lá atrás, em 2005, quando eu comecei a ir para a seleção. Nós somos o único país sul-americano que não fala espanhol, Sim. A gente só fala português. E a gente é o único país pentacampeão, a gente é o único país continental, né? O Brasil é enorme. Não, tanto que na Libertadores sempre foi mais difícil ali para os times braileiros quando afunilava, né? Hoje em dia a gente sobressai pelo poderio financeiro. E o VAR também. Tem o VAR também. O VAR também. Muitas das vezes, quando não tinha o VAR, a gente era realmente prejudicado pela arbitragem, cara. Porque eles tendenciosamente era pro... Um exemplo recente até... 2022, pré-Libertadores, ainda não tinha o VAR, só ia entrar na fase de grupos ou no mata-mata. Fluminense e Olímpia, segundo jogo lá no... O Fluminense fez 3-0 aqui, não, né? Fez 3 ou 2-0? 3-1, que o Luiz Henrique faz um golaço no Engenhão. E lá, o Fluminense abre 1-0, gol do David Braz, de cabeça. O juiz marcou uma falta que não aconteceu, anulou o gol do Fluminense, tomou 2-0, os caras levaram nos pênaltis, o Fluminense foi eliminado. A arbitragem brasileira tá muito ruim, né? Eu tava até falando isso com o João também. Os jogos do Campeonato Brasileiro param muito, tem muita polêmica recente. Eles estão terceirizando. E é isso uma coisa que a gente precisa entender, os árbitros precisam entender. Eles têm que apitar o jogo, eles estão terceirizando pro VAR. Exatamente, teve até um exemplo. Eles estão deixando o VAR apitar o jogo. Teve um jogo agora... Palmeiras? Recente agora. Cruzeiro e Palmeiras. A falta, né? O árbitro tá do lado. Em cima do lance. Tá do lado do lance. Se ele não deu, não chama. Exatamente. Então ele tá aqui do lado, ele viu, ele tá sentindo ainda o peso fez do assim, jogo. Ó, segue. Ele tá sentindo o peso do jogo, ele tá ali do lado. Aí não, o VAR quer apitar o jogo. Deixa o cara que tá lá dentro. Se for uma coisa muito escandalosa que ele não viu, por exemplo, um pênalti, uma mão, ou um puxão, aí não viu, chama o cara. Mas a interferência... É o único lugar no mundo que o VAR interfere o tempo inteiro no jogo, pô. O tempo inteiro. A bola não anda. A Premier League, o impedimento dura 30 segundos. Ó, a marcação de pênalti dura 15 segundos. Aí aqui o impedimento dura 4 minutos, a marcação de um cartão vermelho. Pô, tô inventando cartão vermelho direto também. Teve o Vasco e Bahia. Pô, no David. Brincadeira. Pô, ele é um movimento natural, gente. O David maior que o Gilberto, foi até no Gilberto. Foi. O David maior que o Gilberto, ele girou o braço no movimento natural, pegou no rosto do Gilberto. Quem tava reclamando disso no Boleiragem segunda-feira foi o Caio Ribeiro. Gente, essa mão de proteção, os árbitros têm que entender que não é agressão, não, que não é falta, não. Os caras estão só se protegendo. Isso aí tem que mudar na cabeça, da arbitragem. E é critério, por exemplo. Tem alguns critérios que eles usam para alguns times e para outros eles não usam. E aí acaba tendo essas polêmicas
que são ruins. É ruim pro campeonato, é ruim para tudo. Porque daqui a pouco vai chegar lá no final, os pontos que talvez o time precisava fazer aqui e não fez por erro de arbitragem, lá na frente ele vai falar, mas também, pô, eu perdi por conta disso. Eu caí por conta disso. Eu não classifiquei para Libertadores por conta disso. Então, eu acho que o VAR ele veio para ajudar, mas aqui no Brasil tá tendo muita interferência externa do VAR quanto ao jogo. O jogo tem que rolar, pô. Tem muito juiz que para o jogo. E a gente já sabe quais são os juízes que param o jogo. A gente já sabe quais são. Né? Ele gosta de picotar o jogo, pô. Ele gosta muito. Muito. Aí, uma vez, tem um lance que aconteceu meu, era Goiás e Botafogo. O Botafogo estava na Série B, e a gente também na Série B. E eles foram jogar lá na Serrinha, ele tava disputando a liderança. E aí, pegada, né, cara? Eu fui roubar uma bola... Aí ele, deu falta, eu olhei pra ele e falei, por que tu deu falta? Ele, não, tu tá muito afoito. Eu falei, foi falta? Foi falta. Aí ele, não. Eu falei, então por que tu deu falta? Pô, cara, para o jogo, porque toda hora. No jogo não pode esquentar. Se foi falta, marca falta. Se não foi... Mas eu percebo isso dentro do jogo. Dentro do jogo ele faz isso, vai picotando. Quem tá precisando do resultado, pra isso é horrível. Sim. Agora, pra quem tá com o resultado, é lindo. É lindo, maravilhoso. É lindo. A gente tava ganhando o jogo, ele picotou 1-1. Pro jogo pro Botafogo ficou lindo. Ficou lindo o jogo. O Botafogo continuou líder e a gente segundo. Voltando ainda sobre a arbitragem, um exemplo mais recente, né? O jogo do Flamengo agora, que esquentou final de semana aí contra o Criciúma. Aquele lance do pênalti marcado pelo Barreto ter chutado a bola ali no Cebolinha, tava no meio da jogada, né? Você concorda? Isso foi um debate... Concordo com o pênalti. Com o pênalti. Mas se tem um objeto no campo... Tem que parar. Mas o juiz não viu. Se você percebe, ele tá olhando para um lado e a bola entra lá, ele, né? No outro lado, né? E aí... Ele não viu, mas você tem o quarto árbitro, você tem o VAR que interfere o tempo inteiro. Tem bandeira. Você tem o bandeira e ninguém avisa o árbitro. Quando ele vira, a bola tá aqui. Aí é o erro do Barreto. Sim. Porque você precisa conhecer a regra do jogo. Sim. Ele chutou a bola propositalmente na outra. Mas você não acha que tava muito em cima dele? Não também foi a reação que ele teve, foi chutar a bola? Não foi chutar, não. Não, foi proposital. Não foi reação. Não foi, reação é uma coisa que você faz. Ele olhou, mirou e chutou a bola para o Cebolinha não chutar a bola no gol. Não, eu entendo que é uma ação faltosa, mas tem essa questão, né? É pênalti. Pra mim é pênalti, totalmente. Todos os anos, os árbitros dão uma palestra antes do Campeonato Brasileiro. Todos os anos. Antes do Campeonato Brasileiro começar, fazem uma palestra sobre o VAR, sobre a regra do jogo. Então os jogadores sabem. Não sabia. Sabia. Sabia, porque tem a palestra. Se você não prestou atenção na palestra, se você não sabe a regra do jogo que você joga, aí o problema é seu. Não é do árbitro. Mas aí, a bola tava ali. O árbitro tinha que ter parado o jogo antes. Sim. Concordo que tinha que ter parado. Mas já que a bola estava ali, não parou o jogo antes, ele chutou a bola, é pênalti. E você vê que o árbitro estava preparado e conhecia a regra, porque na hora que ele chuta, ele aponta a marca do pênalti ali. Pra mim é pênalti, total. E agora, Felipe, voltando um pouco mais para sua carreira, você sai do Botafogo, chega lá no Benfica. Como que foi essa sua adaptação lá no futebol português? Você jogou com Di Maria, Aimar, Luizão, só fera. Alguém que te abraçou lá também? Uma mudança... para mim foi uma mudança de cultura e de estrutura, de treino, de mudança de qualidade de treino de um clube para o outro, né? Aqui eu treinava em Marechal e Caio Martins, eu saio de um gigante do futebol brasileiro e vou para um gigante do futebol europeu. Sim. E naquela época, 20 anos atrás, era uma distância muito grande do futebol brasileiro para o futebol europeu. E aí eu vou para um Seixal, que é onde que fica o CT do Benfica, onde eu encontro o Luizão, que tinha acabado de disputar a Copa do Mundo de 2006. Rui Costa, Nuno Gomes, que também tinham acabado de disputar uma Copa do Mundo. Di Maria, que tinha acabado de ser campeão olímpico. Davi Luiz, que tinha acabado de disputar a Olimpíada. Ed Carlos, na época, zagueiro. Que foi tinha campeão de São Paulo, né? Campeão do mundo pelo São Paulo. Aimar, que tinha acabado de disputar. Crack. Então, são jogadores que eu jogava no videogame. Eu passei a ser companheiro deles de treino, companheiro de trabalho, né? E aí, foi uma mudança para mim muito boa profissionalmente, mas na minha cabeça mexeu um pouquinho, porque eu era um adolescente ainda. E você estava indo pro Benfica B, né? Teve uma reviravolta ali no meio do caminho, né? No meio do caminho, não. Eu fui assinar o contrato, o Camacho era o treinador.
Camacho, que foi treinador do Real Madrid. Eu assinei o contrato, tô com meu pai, com meus empresários assim na mesa. Aí o Camacho me olha, eu já sempre fui muito forte, assim. Olha, aí ele falou assim, não, Benfica B não, ele vai treinar comigo lá. Ele me subiu assim, ele me subiu me olhando, que ele já tinha visto os jogos assinando o contrato. Assinando o contrato, eu cheguei lá e fiz assim, foi muito bom, porque eu me preparei muito para ir pro Benfica, fisicamente, tecnicamente eu estava muito bem também. E eu cheguei lá fazendo diferença, só não consegui jogar o início do meu contrato, porque eu fiz aniversário, a janela fechava dia 31 de janeiro e eu faço aniversário dia 1º de fevereiro. Aí por conta de um dia, na época eu não podia jogar menor de idade, né, no futebol europeu. Sim. E aí eu completei 18 um dia depois que a janela fechou. E eu fiquei 6 meses treinando e esse período de adaptação foi importante para mim também, porque é um jogo totalmente diferente do nosso, né? Um jogo muito mais rápido, um jogo muito mais pegado, um jogo muito mais tático. E aí eu aprendi, tive 6 meses de experiência e quando vira o ano, já com Kiki Flores, eu já faço parte já podia jogar normal, já podia... Mas esse período que você ficou treinando, de 6 meses, você não podia jogar nem pela equipe B? Nem equipe B. Nada? Eles não queriam que eu jogasse nem na equipe B, nem no Sub-20, né? Juniores na época. Sim. Não queriam que eu jogasse porque eu já estava adaptado, já estava me adaptando, na verdade, à equipe profissional, ao sênior, que eles falam lá, né? E aí... E para mim era importantíssimo estar vivendo ali com aqueles jogadores. Sim. Eu tive o Luizão como uma referência e o Davi Luiz também como um grande amigo, que me ajudou bastante. Todo mundo fala muito bem do Davi Luiz, né, cara? Me ajudou muito a me adaptar, assim. Foi um cara que foi um irmão mais velho. Eu tenho o Luizão como um pai mesmo, um cara que era um mais velho, um cara mais... Você falou Luizão tinha acabado de disputar a Copa de 2006. Ninguém lembra também que ele meteu o gol na final da Copa América em 2004 contra a Argentina, né? Aquele jogo que Adriano... Era uma referência, deixa tudo igual no finalzinho e o Brasil é campeão. O Luizão viveu a carreira dele inteira, jogou em 2 clubes, né? No Cruzeiro e no Benfica. O Benfica foi mais de 15 anos dentro do clube. Gigante. Então, um cara que me ajudou muito, assim, na minha chegada. Era um cara que cuidava de mim, ele e a esposa dele, a Brenda, na época. E o Davi Luiz era perto dali da minha idade e a gente vivia muito junto. Eu acabava dormindo muitas das vezes na casa do Davi, para não ficar sozinho, que eu fui sozinho. Depois eu levei a minha esposa, a Rafaela, a gente casou, eu casei com 18 anos, né? E aí ela foi depois, né? E aí foi um cara que me ajudou muito a me adaptar. Tem até uma história que a gente tá jogando futebol dentro de casa, né? Olha só, tipo, dentro do apartamento, a gente jogando futebol. E aí foi passando a hora, a gente esqueceu de jantar, e a gente gostava muito de McDonald's, né? E aí ele, Gustavo, Júlio Taran, na época também, um amigo nosso, a gente pegou, saiu de carro, foi do lado tinha o estádio do Sport, de Alvalade, aí tem um McDonald's do lado, a gente parou e... O que vocês querem antes? 50 cheeseburger, 10 McChicken, 10 Big Mac. O cara, que loucura. Não, porque o que a gente fazia? A gente pegava os sanduíches, botava na geladeira, enquanto estava com fome, pegava e botava no micro-ondas. Ao invés de fazer comida, a gente fez rapidinho. Pô, 18, 19 anos eu tinha, o Davi também 20, 21 anos. Era isso que a gente fazia, cara. Mas só que o cara do McDonald's ligou pros caras do Benfica, viu que era o Davi. Porra. Viu que era o Davi, ligou pros caras do Benfica e avisou. Aí, no outro dia, no treino, o doutor lá, o advogado do clube, o doutor Paulo Gonçalves... Ei, miúdo, gosta de cheeseburger? Eu olhei assim, eu falei, meu Deus, gosta do McLanche. Gosta de cheeseburger. Saí correndo pro vestiário, falei, Davi, tu falou pros caras? Pô, não, os caras do McDonald's ligaram pra eles. Pô, brincadeira. Pô, 50 cheeseburger pra 4 pessoas é brincadeira. Aí tem uma situação também, Felipe, logo no seu primeiro jogo você acabou sendo suspenso, esqueceu a camisa no vestiário. Suspenso não, eu tô suspenso pelo clube. Pelo clube. Meu primeiro jogo, assim, cara, tinha 18 anos e aí eu era a primeira opção do Kiki Flores, eu era o cara, alguém machucava, ele me botava, alguém na pré-temporada, né? Então já tinha ganhado a confiança do treinador, estava indo muito bem, aí só era questão de tempo virar titular do time. E aí foi isso aí que aconteceu, cara. O Aimar pediu pra eu pegar a chuteira dele no vestiário e eu como um juvenil, né?
Falei, não, na época a gente... Vai desobedecer? Vou Pegar, obedecer. né? Vou. Mas o que eu peguei a chuteira dele, eu deixei minha camisa. Peguei a chuteira, deixei a camisa e fui pro campo. Cara, deu 20 minutos, Carlos Martins, um português, pum, a gente jogava junto, ele subiu, bateu a cabeça, caiu desmaiado. Ele caiu desmaiado, todo mundo ficou olhando, aí mandou eu aquecer, eu já aqueci. Na hora que eu voltei pra botar a camisa, porque a gente levava a camisa na mão na Europa, eu levava a camisa... Na hora que eu voltei pra botar a camisa, eu falei, puta, cadê a camisa? Aí o Moreira, na época, era o goleiro reserva, saiu correndo, ele foi bem safo, saiu correndo, pegou, mas eu fiquei aqueles 2-3 minutinhos ali do lado de fora esperando, todo mundo percebeu. Pressa pra botar mais um em campo. Mas eu já entrei já no campo com todo mundo já meio puto comigo já. Aí a gente empatou o jogo contra o Rio Ave, eu acho, empatou, perdeu. Já entrou nervoso, né? Nossa, já tava nervoso, que era a estreia. E aí depois já fiquei mais ainda pensando, caraca, cara, vai acontecer alguma coisa. E aconteceu. O Rui Costa, na época, ele virou diretor, ele foi meu companheiro num ano. Aí no outro ano ele virou o diretor do time. Jogava muita bola também. Me chamou, me deu uma multa de quase 40% de salário. Que isso. E 10 jogos sem ir pro jogo. E o salário, Fiquei pô, 10 você tinha jogos. acabado de chegar, já não devia salário ser era lá nas baixíssimo. alturas. Meu salário era baixíssimo, em comparação aos outros. Tomei e fiquei quietinho, né? Fiquei 10 jogos sem ir pro jogo. E trabalhando quietinho. Ali, esperando a minha oportunidade. E depois que eu tive a minha oportunidade, foi um dos gols mais bonitos da minha carreira. Eu tava vendo outro dia, contra o uma Belenense, pancada, essa né? bola entrou bonita e que foi o que me credenciou. salvou ali pra que me ficar salvou. mais tempo, Foi né? que os caras falaram assim, não, vamos dar mais uma oportunidade pro menino. Tem uma resenha maneira também, o torneio de verão, Benfica contra a Inter de Milão, você vai bater um pênalti, o Ibra também acabou perdendo. Não, e aí esse dia foi um torneio do Eusébio Cup, todo ano tem, que o Benfica convida e aí algum time bom vai, né? Nesse ano foi a Inter de Milão. Foi a Inter que foi campeão da Champions, né? Logo Júlio César, Snyder, Materazzi, Maicon. Eto'o, se eu não me engano. Eto'o, Mancini também estava nesse time. É um time muito bom, Milito. E aí tá bom, beleza. Aí a gente foi 0-0, foi pros pênaltis. Aí eles estavam procurando quem ia bater e eu sempre tive muita personalidade. Bola parada, pô, eu falei, pô, vou bater, levantei a mão. Eu falei, mas vou bater o primeiro ou o segundo? Porque eu vou bater, mas é o primeiro ou o segundo? Porque ainda tem uma gama atrás de mim ainda. E aí ele lá atrás de mim, ó, lá ele. Aí, beleza, fui bater o pênalti. Na hora que eu fui bater, o Júlio César bateu o palmo assim, fez assim, o gol fez assim, ó. O gol diminuiu, o gol de campo virou o gol de futsal. O gol ficou assim. O Júlio César Pô, chutei pra fora, cara, a volta. Aí eu olhava pro Luizão, o Luizão fazendo assim pra mim. O Davi fala assim, eu te avisei. Aí, beleza. Tô voltando, aí logo depois de mim, quem ia bater era o Ibra, o Ibisolô. Eu guardei aquilo, né? A gente ganhou, a gente acabou sendo campeão da Eusébio Cup e tal. Aí chegou no vestiário, os caras, pá, tu perdeu. Eu falei, eu perdi, o Ibra também perdeu. Ué, eu não posso perder, não? Pô, o Ibra perdeu, eu não posso perder? Mas foi uma situação que foi engraçada, E a partir daí, eu nunca tive problema de bater pênalti, cara, tá ali no campo. Tem que chamar a responsabilidade. Não teve jeito. Né? Eu já perdi alguns, até Vasco Flamengo eu perdi. Mas fiz também, não só perdi não, fiz também. Você chegou a comentar que ficou um período no Belenenses, né? Emprestado e tudo mais. Nesse período ali, o que foi mais difícil para você? Né? Porque você teve também um desentendimento com o treinador à época lá. O que gerou esse desentendimento? Na época, eu era emprestado do Benfica no Belenense, né? O Belenense era um time que... era um time também de Lisboa, mas que tinha, na época, eles subiam muitos jogadores da base para vender, né? E eu treinando muito bem, e muitas das vezes o único jogador que saía era eu. E aí eu tinha 19 anos, eu queria jogar, e queria mostrar, e queria me fazer presente, queria sempre estar atuando, ter minutos, né? Que contam muito, são os minutos no final do ano, da época que eles falam. E aí, sempre que tinha alguma coisa, o campo tá molhado, vamos tirar o Felipe. O campo tá seco, tira o Felipe. Aí, não, o time é muito alto, tira o Felipe. Aí, pô, era sempre eu que saía, aquilo ali foi me enervando. Coisas que não podem acontecer, isso aí eu condeno bastante, mas eu tinha 19 anos e achava que era o dono do mundo. Porque eu queria jogar, eu tinha acabado de vir de um grande, eu queria
Aí, até que um jogo aconteceu, ele botou o João Carlos Pereira, eu acho que era o nome dele. Ele botou um jogo da Copa, a gente foi jogar fora, o campo tava muito ruim. Aí ele botou eu e um outro menino na preleção, um do lado do outro. Ele falou assim, quando chegar lá no campo eu vou decidir. Mas sendo que ele já tinha feito isso algumas vezes e era sempre eu que saía. Aí eu já fui pro campo já... Porra, tenho certeza que eu vou sair. Não deu outra. Ele chegou no campo, o campo tá muito molhado, na época o Celestino. Aí vai o Celestino, já beleza. Então aí começou o jogo, a gente perdendo o jogo, 1-0, ele foi me botou no jogo. Aí botou no jogo, a gente conseguiu virar o jogo, tá? Foi 2-1 o jogo, aí nesse dia eu já tava pra estourar. Eu acabei fazendo uma coisa que não tem que ser feita e me arrependo de ter brigado, de ter feito isso, porque foi uma coisa que me prejudicou bastante na Europa, que acaba virando um jogador problemático com 19 anos, 20 anos. Isso é muito ruim pra tua carreira. Vocês chegaram a ter vias de fato mesmo ou foi só uma discussão? Não, foi uma discussão e... Achei que teve empurrão, sim, mas foi uma coisa que... Mas é coisa do jovem também, né? Aquela vontade de querer jogar, de querer ajudar. Cara, não pode acontecer. Eu aconselho, falo muito com os jovens hoje em dia. Meu pavio era sempre curtinho, sabe? O pavio do jovem ele tem que ser um pouquinho maior, porque é jovem. Tem mais tempo, né? Pô, quem contou uma resenha parecida aqui com a sua, né? De quando foi pra Portugal, foi o Zé Roberto, né? Ele também não teve essa paciência de esperar a hora dele. Talvez se eu tivesse essa paciência, eu acho que minha carreira na Europa ela foi abreviada pelo esquecimento da camisa. Porque se eu não esqueço a camisa, eu com certeza viraria titular do Benfica com 18 anos. Pelo jogo seguinte, o Carlos Martins não ia poder jogar, e era Benfica e Porto. Você já seria titular naquele jogo? Já seria titular no jogo, já talvez... Aí são coisas que E aí eu fui me perdendo realmente, porque eu vim de um lugar pobre do Rio de Janeiro, mudei de vida, mudei a história da minha família, mudei tudo, e eu acabei achando que era mais do que era. E esse baque foi importante para mim depois. Sim. Depois lá na frente eu entendi o porquê muitas das coisas aconteceram. E eu não voltei a repetir. Só depois, muito mais velho, aqui no Vasco, eu voltei a repetir isso. Por um acaso com o português. Depois a gente vai chegar lá também, que a gente gente quer saber essa português, história. mas foi muito depois. Eu me calejei bastante quanto a isso. E depois eu vou para a Suíça ainda. Depois do Belenense eu vou para a Suíça. Um lugar muito frio. Foi uma época muito diferente para mim, assim. Porque minha esposa, na época, estava com tuberculose. Eu já estava decidindo parar de jogar. Falei, vou parar de jogar para ajudar ela. E já dentro de campo também as coisas já não estavam acontecendo. Foi aí que eu volto para o Brasil de férias. E o Vasco vai atrás do Éder Luiz. E aí começa a minha história dentro do Vasco, porque o Rodrigo Caetano me conhecia, o PC Guzmão era o treinador na época, também me conhecia da base. E aí eu vim com um contrapeso do Éder Luiz, né? Eles queriam realmente o Éder Luiz, e o Benfica me ofereceu, porque por eu estar também na minha cidade, e aí as coisas aconteceram. Isso depois da Suíça, você ainda chegou a voltar pro Benfica, né? Voltei pro Benfica. Você chegou a ser treinado pelo Jorge Jesus também, não, isso aí foi antes. Foi antes. Foi antes de ir pro... Antes de ir pro Belenense, eu fui treinado pelo Jorge Jesus. Aí eu volto pro Benfica, conto a história... Essa história que eu tô contando aqui, eu contei pro presidente na época, Luiz Felipe Vieira, e contei pro Jorge Jesus. Logicamente que eles me reintegraram ao grupo, mas eu não ia para jogo, não ia nada. Esse ano foi campeão, até foi campeão português. E aí eu sou emprestado novamente pra Suíça, mas aí eu cheguei lá e me machuquei por conta do frio, assim, era muito frio. Me machuquei feio, assim, foi uma das piores contusões que eu tive na minha carreira, muscular, assim, quase que eu tive que operar. Aí eu volto pro Benfica para recuperar, porque o Servete não tinha tantas condições assim de me recuperar. Eu volto em fevereiro, termino a temporada ali no Benfica. E volto a trabalhar com o Jorge Jesus. E ele é isso tudo mesmo que a galera fala? É isso tudo mesmo. O cara sabe muito, né? Um dos melhores treinadores que eu tive, se não foi o melhor. E tem algum episódio engraçado, assim, envolvendo ele durante algum treino? Não, ele teve um treino uma vez, que eu entro no treino, né? Eu entro no treino assim, dou uma caneta dentro da área, né? Aí, pum, mas era trabalho curtinho, assim, eu vou, recurso, assim, pum, dou uma caneta e vira a bola, aí ele, pipipi, sai do treino. Ele olhou pra mim, eu falei, ué, tipo, e eu tinha acabado de brigar com um treinador, eu tava com aquilo na cabeça, falei... E a jogada foi boa, né? Você, deu uma caneta, clareou a jogada. Aí ele, sai do treino agora, aí ele sai, eu peguei, larguei a bola e saí, né?
Falei, pô, vou brigar de novo. Pô, os caras estão de Pô, implicância comigo. Eu falei, não é pô, possível. eu sentado lá no banco, lá do lado de fora, pô, com uma carinha, os caras. Luizão na época, os caras dando risada, Kardec, Ramírez, os caras dando risada de mim. Eu lá no banco aqui, que eu sempre fui brincalhão, zoava todo mundo, né? Aí os caras me zoando, aí ele foi me chamando outro dia, no mesmo dia na sala dele, falou, e aí? Eu gosto muito de você, cara, mas miúdo, foda-se, miúdo. Tás achar que tás aonde, caralho? Tás achar que tás em Copacabana, cara? Foda-se. Não tás em Copacabana, essa aqui é Benfica, pá, foda-se. Aí eu falei, não, mas eu não fiz, não. Vai fazer isso no jogo, caralho. Não vai. Não vai. Aí eu falei, mas foi recurso, mister. Ele, não, meu, eu gosto de você, mas essa coisa não pode repetir, caralho. Falou assim, né? Falei, não, realmente, pô, não vou dar uma caneta dentro da área. Mas ali foi recurso, tava no treino. Aí ele, não, foda-se, miúdo. Aí, pô, ele é resenha também, né? Ele dá dura, mas era um cara que conhecia muito da bola. Conhece muito da bola, né? E sabe também falar a linguagem ali do jogador, né? Ele por isso que o Benfica tava uns 4 anos sem ganhar, ele chegou e ganhou. Em 2010, ganhou. Você vem pro Vasco, você contou que recebeu o convite lá. O Vasco estava passando por um momento também turbulento, tinha acabado de subir da mais turbulento do que o meu não era, tenho certeza. Minha esposa com tuberculose, definhando, quase morrendo, graças a Deus. Não... Voltar pra perto da família também, Voltar pra perto da família, os meus amigos, voltar pra minha cidade. Eu tava pensando em parar de jogar. E meu pai que falou assim, beleza, vai parar de jogar? Então você vai pagar a multa lá no Benfica, então, se você tem dinheiro. Você vai pagar a multa lá. Você tem 4 anos de contrato lá, se você pagar a multa. Falou, vai parar de jogar o quê? Calma. E ainda vem a proposta do time do coração. Calma, respira, vai acontecer e tal. Aí chega você, Zé Roberto, Éder Luiz, o Vasco começa ali Felipe, o Vasco começa a caminhar. O Zé veio aqui, contou algumas histórias engraçadas desse elenco do Vasco. Queria que você contasse também alguma resenha maneira que tem, assim, dos bastidores. O pessoal se concentrava lá em Atibaia. O Zé falou que lá era o berçário das grandes histórias, né? Não, lá em Atibaia aconteceu do PC dar uma folga, né? Entre um treino e outro. O PC deu uma folga, mas falou pra gente não sair dos quartos e tudo. Sim. Aí, beleza, então o pessoal tá bebendo e tal. Aí chegou uma certa hora que parou e tal, mas aí tem os sem fim, né? Tem uns caras que são sem limite, sem fim. Inimigos no fim. E aí, cara, pediram camarão com cerveja. E aí o PC viu passando na recepção. Tá levando aonde? Pra onde? Aí foi quarto tal. Vocês sabem quem é, né? O senhor Carlos Alberto. Aí, quarto tal, ele, não, deixa que eu levo. Quando chegou lá, quando abriu a porta, era o PC que tava entregando camarão e a cerveja. Aí o Carlos Alberto não se assustou, ele falou, entra, PC, fica com a gente. O Zé ainda falou que chegou pro PC e falou, pô, deixa o camarão aí. Entra, fica com a gente, não sei o quê. Mas são as histórias. Tem outras histórias também, o Zé Roberto também, o Carlos Alberto com o Pimpão, assim, eles brigaram uma vez lá, teve uma discussão. Aí o Carlos Alberto foi e pediu desculpa. O PC, uma reunião no outro dia de manhã. Não pode, esse tipo de coisa que não pode acontecer aqui no grupo. E realmente não pode brigar e tal, entre a gente. Não pode acontecer. Aí o Carlos Alberto, todo humilde. Não, desculpa, eu queria pedir desculpa pro Pimpão. Sei que fiz errado. O Carlos Alberto, como capitão do time, sei que fiz errado. Aí deu a palavra pro Pimpão. Aí o Pimpão, eu não desculpo não, porra. Eu acordo 6 horas da manhã... E, vem pro meu trabalho e vem apanhar no meu trabalho. Aí voltou pro Carlos Alberto, como vai tomar no seu louco? Então, ele já nem voltou pra brigar de novo, todo mundo separado. Ô, Pimpão, o cara tava pedindo desculpa. O cara não pede desculpa pra ninguém, era só aceitar, Aí, a gente separou, não sei o quê. E acabou que o Pimpão, até o final da temporada, acabou indo embora. Mas isso é um lance engraçado que aconteceu dentro do vestiário em 2010. Não, e você tava contando a resenha do Benfica, né? Do McDonald's, que vocês, foram lá comprar não sei quantos hambúrgueres. E no Vasco não aprendeu a lição, não, né? Porque vocês continuavam pedindo podrão antes dos jogos. Foi 2011, cara. 2011. Lembra que tinha uma novela Avenida Brasil? E aí todo mundo assistia, E aí começou a novela e eu já pedia no meu quarto, mas eu pedia pra mim, pro Dedé, pro Bernardo, pro Ramon. Era só 4. Aí o pessoal foi descobrindo. Ali. Aí eu quero. Aí sabe o que acontecia, cara? Acabava o almoço e tal, a gente subia e tal, descansava. Aí descia pra lanchar, alguns desciam. Aí o jantar. Aí no jantar,
ia passando o bloquinho, eu quero cheeseburger, eu quero x-salada, eu quero x-tudo, outro double cheeseburger, não sei o quê. Mas não era McDonald's, Bob. Sim. Não era Raizão podrão mesmo, mesmo, raiz. Vinha da Penha. O meu amigo meu trazia com aquela mochila de moto. A gente fala molho do Hulk, né? O molho verde lá. Né? Maionese temperada. Maionese temperada. Isso aí, pô, era... Pra galera de Nikit, ó, igual o Alex. A galera vai saber. Molho rosé, sabe? Molho rosé, cara, isso antes do jogo, velho. Isso antes do jogo. Aí, várias vezes. Aí a gente passou, foi indo, até chegar perto da final da Copa do Brasil. A nutricionista, a Mildred, Mildred, gente boníssima, me conhece desde os 14 anos, então ela me conhecia na essência mesmo. Ela virou pra mim, Felipe, você não vai mentir pra mim não, né? Eu falei, claro que não, Mildred, o que aconteceu? Cara, porque eu tô botando o lanche aqui à noite e ele tá voltando todo. Eu falei, Mildred, você sabe o que tá acontecendo? Eu falei, Mildred, eu sei, mas você vai querer tirar agora, a gente tá na final. Mas como assim? Não, a gente comeu a temporada inteira. A temporada inteira. A gente comeu até aqui. Você vai querer tirar? Mas o que vocês fazem? Não, a gente pede podrão, aí vem, cada um pede o seu. Todo mundo pedia, pô. Todo mundo. Não tinha um que não pedia. Uhum. Aí, beleza. Era Guaraviton, era não sei o quê, Coca-Cola, antes do jogo. Uhum. Hoje é inimaginável tu fazer isso. Aí, aí ela falou assim, finge que eu não sei disso. Finge que eu não sei disso. Pô, final contra o Curitiba, que chegou em casa, ganhamos de 1-0 o gol do Alexandre de cabeça. Uhum. Aí eu entrei no vestiário, já abracei, falei pra você, me deu podrão. Ela, que podrão, você tá acabando comigo. Não sei o que, né? Hoje é engraçado, porque foi uma das histórias que mexeram, assim, com aquele elenco. Uhum. E foi um dos melhores elencos que eu participei na minha carreira, assim. E aí a gente se juntava. Muito craque junto ali. Muito craque junto, muita gente boa junto, muito moleque novo querendo também. Uhum. E os experientes também seguravam muito bem o grupo, assim. Sim. Felipe como o ápice do negócio, né? Felipe como o ídolo maior, né? E depois veio o Juninho também na virada do ano. Uhum. O Juninho com o Felipe foram os caras que eram referências pra gente, assim, dentro de campo. Felipe mais ainda como dentro e fora de campo, porque era um cara que abraçou a molecada, abraçou a gente. E o Diego Souza como um elo do experiente pro mais novo, foi o cara que fez a diferença naquela época. E a gente se juntava mesmo. Sim. E até essa questão do podrão fez a diferença na nossa vida, porque a gente não era um grupo unido. E aí foi chegando o Diego Souza, chegou o Alexandre, e aí a gente foi se unindo, aí o podrão unia, todo mundo comia no mesmo quarto, que era o meu. Uhum. A gente pedia, e todo mundo ia lá, e ninguém ia embora, ficava na resenha ali, e isso foi criando unidade e acabou batendo campeão. Pô, e esse jogo contra o Curitiba lá no Couto Pereira, foi um jogo tenso, eu né? até hoje não consegui assistir o jogo, sabe? Foi 3-2, né? 3-2. 3-2. Pô, o William Farias, né? Um Deles golaço, meteu um golaço, né? Pô, mas Éder Luiz, Alexandre, essa galera tava não, voando ali. A gente naquele ano ali foi um ano totalmente... Foi especial pro torcedor, especial para nós que participamos dentro do clube, né? Os jogadores que participaram dentro do clube. Mas ainda a gente a gente poderia ter sido campeão brasileiro também. Pô, esse ano foi... Você acha que o Vasco foi prejudicado pela arbitragem? Muito. A gente tava falando de arbitragem aqui, quase que eu puxei o exemplo na hora, né? Você falou, porque lá no final a gente vai pensar em alguns jogos. A gente ficou 2 pontos atrás do Corinthians, mas a gente teve mais de 8 pontos. 4 pontos certos contra o Flamengo. Mas tivemos aí pelo menos uns 8, 9 pontos que... Foi um pênalti, acho que do Léo Moura, né? Puxa a camisa do Diego Souza. Chuta o Bernardo. Isso, e o Williams puxa o Diego Souza. E nesse mesmo ano o Vasco também fez uma grande campanha na Copa Sul-Americana, quase bateu o campeão. A gente saiu na semifinal pra Laú de São Paulo, né? São Paulo, Vargas, era um timaço também, né? Vargas, Lorenzetti, era a base da seleção do Chile, que foi campeã da Copa América, era Laú, né? E a gente acabou perdendo na semifinal. E eles já estavam vindo numa crescente, assim, no cenário sul-americano. Eles já tinham eliminado, acho que o Flamengo nos anos anteriores. Como que foi como que era a sua relação com o Juninho? Eu já vi em algumas entrevistas suas, você falando que ali como pessoa, o Felipe acabou te decepcionando um pouquinho. Não, o Felipe não. Juninho. Perdão. Não, o Felipe, pra mim, até hoje, pra mim, é uma referência como pessoa, como jogador e como ídolo.
O Juninho também era uma referência como Você jogador, aprendeu né? muito também, cobrança de O Juninho, falta com muito. com o Eu Juninho. observava muito ele, mas era um cara que era... um cara que realmente não... Não dava muita abertura. Não, até dava, mas só que era um cara que não... Sabe quando o santo não bate um com Sim. o outro? Foi isso que aconteceu. Mas era um ídolo meu no Vasco, por tudo que ele fez dentro do clube, por toda a história que ele tem dentro do clube. Isso aí não adianta a gente também negar, deixar a pá. E como jogador não tenho o que falar dele, mas como pessoa me deixou muito a desejar algumas coisas. E aí o Felipe sempre foi ídolo e acabou. A gente hoje é amigo, a gente é mais próximo. Mas o Juninho foi um cara que me decepcionou em alguns aspectos que eu acho importantes para um atleta de alto nível, para um atleta que um cara como ele foi, né? Não só no Vasco, mas como no Lyon também. Foi uma referência dentro de campo, mas fora de campo não Jogou é minha Copa do Mundo também, 2006. Mas fora de campo não é minha referência, mas dentro de campo sempre foi. Sempre foi minha referência, como eu sempre tentei imitar ele a bater na bola, sempre quando eu via ele batendo na bola, treinando falta, eu ficava observando, porque era um cara que era referência realmente. Mas são coisas que acontecem dentro do futebol. Às vezes você se surpreende com algumas pessoas e acabei me surpreendendo negativamente. E você falou que é amigo do Felipe também, né? Pô, tem uma resenha do Felipe no treinamento, né? Que ele tava no time de reservas, aí ele mete Era o 2 Rachão, golaços, mete de cobertura. E eu tô perto dele. Se você pegar esse vídeo aí, eu tô marcando ele. Aí ele faz o gol, aí o Alexandre grita: "Não, Felipe, de novo não, Felipe." Aí eu só jogo 15 minutos. Tem as histórias também do Rachão, né? O time do Felipe contra o time do Juninho. Isso aí, tem as histórias e... muitas das vezes eu jogava no time do Felipe, e nesse dia eu tava no time do Juninho. Mas eu dava vida, cara, porque eu queria ganhar, porque a zoação era toda em mim. Eu sou um cara, eu e o Dedé, era um dos caras que mais zoava o elenco inteiro. Aí quando aconteceu alguma coisa contra a gente, aí os caras vinham que vinham. Aí eu falei, não, eu dava vida. Mas nesse dia aí não teve jeito. O próprio Fabrício, zagueiro, que tá agora no América, veio aqui e contou também que, pô, era como se fosse pegar, Vasco Flamengo, era coisa de maluco, era coisa de louco. A gente ficava esperando o pré-jogo, antes do jogo. Se o jogo fosse quarta-feira, terça-feira, o treino era melhor que assistir o jogo, pô. A gente dava a vida, que não queria perder, eu não queria perder pro outro. E aí, a gente, muitas das vezes, eu e o Dedé, se o Dedé tivesse um time do Felipe ou o Alan, a gente apostava quem ia botar a comida. Alan que chegou agora pro Botafogo, né? Surdo. Surdo, Ele tinha problema no ouvido, pô. Tem uma história em 2011 que ele começa a jogar de lateral, o Ricardo bota ele de lateral direito. Aí, pô, a torcida pegando no pé dele, sai um gol, né? Contra a ABC, sai um gol nas costas dele, assim, porque o Alan não tinha jogado ainda de lateral. E o Alan com uma personalidade, cara, pegando a bola e indo pra cima, e arriscando, e não sei o quê. Aí eu cheguei no vestiário e falei, caraca, Alan, personalidade do caramba, a torcida fria. Pô, a torcida tá pegando no teu pé. Ele ué, a torcida tá pegando no meu pé. Eu falei, tu não tá escutando ele? Não, eu falei, tu é um surdo, né, cara? Pô, como é que tu não tá escutando, cara? Ele, não tô escutando nada, não. Aí depois ele foi investigar. Ele tinha carne esponjosa, ele teve que operar depois, cara. Aí, revelações essa semana, né? João Gomes lá no Wolverhampton falaram que ele é gago, cara. Gaguíssimo. Doideira, cara. Já sabia, mas joga demais. E o Alan tava treinando com você também há pouco tempo, junto com o Marlon também, né? Tava junto. Alan é um outro irmão que eu tenho na bola aí, um cara que é especial. Uma sorte do caramba pra ele aí no Botafogo. Tomara que ele consiga aí esse título tão esperado que a torcida do Botafogo quer, porque marca a história dele. Também é um cara que merece. Vamos liberar o Alan pra vir aí, em Botafogo. O Igor Rodrigues foi na casa do Alexander Barbosa, pô. Deixa os caras vir aqui pertinho do treino, pô. Um personagem também emblemático que a gente não pode deixar de mencionar é o Roberto Dinamite. Você trabalhou com o Roberto lá, ele estava no Vasco. Você achava que o Roberto estava completamente abandonado lá dentro da presidência? Não, cara, não. O Roberto era um cara... Ele teve o ano ali que foi importante para ele, até para a presidência, né? A Copa do primeiro Brasil. Mandato, né? Ele foi no primeiro mandato. Cara, eu não vou falar nada do Roberto, porque é um cara que me ajudou muito. Um cara que mudou a história da minha vida, assim, dentro do Vasco, dentro do clube. Mas foi um cara importantíssimo para mim. É até perigoso eu me emocionar aqui, porque foi um cara que virou meu amigo também. Um ídolo do clube. Um ídolo da torcida. O maior ídolo aí da história do Vasco. Para mim. O maior artilheiro do brasileiro aí, ninguém vai conseguir bater esses 190 gols que ele fez. Vai. Sim. Então tá marcado na história. Eu acho que o Vasco teve problemas antes dele, assim,
Sério, de Ele é- gestão, ele né? acabou pegando ali a batata quente, né? Administrativos, o Vasco sempre teve problema, tanto que depois dele ninguém conseguiu resolver. Então a gente esperou uma SAF agora, e depois que chega a SAF também dá problema. Parece que alguma coisa institucional do Vasco que tem algum problema. Logicamente, a gente chegou ali em 2012 num jogo importantíssimo que era a Libertadores, com 2 meses de salário atrasado, com premiação ainda do brasileiro atrasada. Isso é uma coisa que aconteceu. Mas isso não foi só o Roberto Dinamite. Logicamente que ele era a figura maior como presidente, Sim. mas tinham outras pessoas também que faziam parte daquilo ali, que também prometiam. Ele acabava passando pra gente e acabavam não cumprindo não só para ele, mas pra gente também. E uma das coisas que aconteceu naquele chute do Diego ali, o Cássio, para mim, defende a bola, é importante pro Corinthians, tanto muda a história do Corinthians e a história do Cássio também. Mas a gente merecia, o torcedor merecia, mas o clube não merecia ser campeão da Libertadores aquele ano, porque realmente, estruturalmente e financeiramente estava estava tudo errado. Mas imagina que a gente sai... Pô, eu saí desastrado daquele dia, porque... Vestiário todo, Vestiário parecia que tinha morrido alguém, porque a gente sabia que era o último jogo importante daquele elenco. Sim. Era um jogo que... O Dedé ia sair depois. Dedé até ficou em 2013, mas o Diego sai, o Alan sai, depois no final do ano o Felipe sai, então a gente muda totalmente o elenco ali, né? O Juninho também sai no final do ano. Então são jogadores que eram expoentes nossos, eram nossos... O Praz sai também, então muda totalmente o ambiente. E a gente sabia que aquele era um jogo importante, mas que a gente chegou aquele jogo ali com salários atrasados, e acaba que o torcedor fica machucado, a gente ficou muito machucado, porque a gente sabia que a gente poderia ter feito mais história com a camisa do Vasco, mas o clube, institucionalmente falando e financeiramente falando, o clube não merecia, porque acaba que a gente faz um gol ali, o errado vira certo. Imagina a gente campeão da Libertadores, campeão do mundo com tudo atrasado. Isso é uma coisa que não podia acontecer. E os deuses do futebol, eles acabam de E o Cássio também não ia ser esse ídolo do Corinthians. Que logo depois que tem esse lance do Diego, sai o escanteio, o Nilton cabeceia a bola na trave. Logo depois. Pum, bola na trave. Não adianta. Não era pra ser mesmo. Você fazendo as coisas certas, como o Botafogo fez ano passado, não foi campeão? Não fazendo as coisas certas, aí que não tem que ser mesmo. Sim. Eu vi uma resenha do Alexandro falando sobre esse lance. Ele fala assim, pô, o Diego é meu amigo, eu converso com ele. A culpa não é dele, né? Perdeu todo mundo. A culpa é dele, sim, pô. Mas, pô, ele tinha que ter feito melhor ali, meu. Era o Diego Souza, Não, meu irmão. era Era o craque do time, podia ter driblado o Cássio. Se sou eu que faço aquilo ali, era eu. É. Eu não era craque do time. Podia ter dado uma cavada, feito qualquer coisa, menos aquilo ali que ele fez. Tanto que no lance, logo depois, assim, ele vai e sai na cara do Lomba, contra o Bahia, ele... É o mesmo lance, assim, ele sai e cava no Lomba. E faz. Mas é assim, são escolhas ali, às vezes, talvez, se ele cava e perde, se ele dribla e perde, então, pô, tá de sacanagem, pô, saiu sozinho, pô, ele fez o que... o que todo mundo faria. O Diego não, porque ele era o craque do time, mas ele fez o que todo mundo faria. Tocou do lado e o Cássio fez Foi bem demais. uma excelente... Dá pra tirar também os méritos do Cássio. Aí você sai do Vasco, depois roda para alguns clubes, Ponte Preta, você foi bem na Ponte. Muito bem. Foi vice-campeão da Sul-Americana. Ponte Preta recupera a minha carreira. A Ponte recupera a minha carreira. Fernando Bob, você Chiquinho, Bob, Wendel. Chiquinho depois foi pro Fluminense. Baraca também jogava muita bola. Leonardo. A gente tinha um time... O problema daquele time é que a gente só tinha... Até o Jorginho fala isso. Leonardo, atacante? Atacante. Jogou no Paraná, no Flamengo. Flamengo. Jogou no Vasco também. Jogou no Vasco, verdade. Cavalinho. Edson Bastos era o goleiro. Roberto era o goleiro, jogou Edson no Vasco. Bastos jogava William tava lá, não? Copa do Brasil. Agradeço ele. Obrigado, Edson. William, centroavante, estava lá? William Batoré. Tava. William. Tá, era um time que a gente acabou chegando no Brasileiro. Eu cheguei no Brasileiro, tinha 15 pontos, por isso que eu falo do Fluminense. Sim. Se o Fluminense fizer 15 pontos, talvez livre, eu acho que tem condição, até pelo elenco. A gente não tinha elenco e quase livrou. A gente fez 43 e quase livramos. Eu acho que o Fluminense tem condições. Por isso que eu falo que se fizer virar o turno com 15 pontos, talvez tenha condição de... Aquela final foi contra... Lanús. Fiz gol na que final. era um timaço também, Lanús centroavante também. Eu tava na dúvida se o Lanús tinha sido contra o Goiás, porque o Goiás também bateu na final, né? Com o Rafael Moura, tava no Goiás. Independente. Foi 2010. Foi. Goiás.
Mas aí foi 2013 foi um ano diferente pra mim, porque eu saí do Vasco bem mal, assim, tecnicamente, muitas coisas aconteceram dentro do clube. No início do ano eu ia sair, não ia sair, aí acabei perdendo 2, 3 meses. Daí quando eu volto a jogar, não volto bem mesmo, a gente precisa também ter a consciência de fazer autocrítica. E quando eu vou pra Ponte Preta, a Ponte Preta recupera meu futebol, recupera minha carreira. E aí a gente chega na final da Sul-Americana, foi uma pena que a gente não ganhou, mas foi Seria o primeiro título da Ponte Preta, né? O primeiro título da Ponte, eu fiz gol na final ainda. Isso é importante pra Ponte, pra mim. Mas já foi importante porque me impulsionou novamente, eu com 24 anos, muito novo ainda. Eu volto pro Vasco, a gente perde aquele título pro Flamengo com gol... Do Nixon? Não, do Márcio Araújo. Do Márcio Araújo, impedido. Tem aquele gol do Douglas também, contra o Flamengo. E aí eu sinto que ali para mim é um divisor de águas da minha carreira, né? Porque eu sinto que ali era um lugar, que é uma coisa que eu precisava sair do Vasco. Porque eu psicologicamente já não estava tão bem dentro do clube, os torcedores também me cobravam bastante, e aí eu precisava dar uma reviravolta na minha carreira e eu vou pro Grêmio. E aí o Grêmio me impulsiona novamente, eu encontro o Zé Roberto, que foi uma referência para mim como atleta. Foi treinado pelo Filipão também, né? Ele te ajudou nesse processo? Filipão foi um dos caras que me deram mais confiança dentro do futebol, até pela história dele. Tinha acabado de tomar 7-1, ele vai pro Grêmio, recupera o Grêmio. A gente estava brigando ali para não cair também, depois a gente quase chega a Libertadores. Foi um ano importante para mim, 2014. Aí depois de 2015 a gente chega na final do Gaúcho também. E aí entra naquilo, a gente perdeu mais, o atleta perde mais do que ganha. Mas mesmo quando se perde, você aprende muita coisa. E eu acabo sendo vendido em 2015, eu jogo com o Roger ainda, o Roger Machado, um dos melhores treinadores brasileiros com quem eu trabalhei. E aí eu mudo minha vida, né, financeiramente falando, porque eu vou pro Emirados, eu sou vendido pro Emirados. E aí, minha família também, um campeonato totalmente diferente, uma cultura totalmente diferente. Como foi sua adaptação lá na Cara, adaptei, eu sou muito fácil, né? Eu sou muito fácil. Logicamente, o inglês não era uma língua que eu dominava. Hoje eu não sou fluente, eu brinco que meu inglês é árabe. Eu falo inglês hoje, não sou fluente, mas falo inglês, entendo tudo. Sim. Mas foi não teve um choque cultural. Pique assim. Papai Joel, assim? Sacanagem. Não, falo melhor. Teve algum perrengue lá? O Leandro Ávila veio aqui, falou que no dia do Ramadã ele foi comer lá no hotel do quarto dele, o nego apedrejou. Descobriram, cara, que ele tava comendo apedrejado. Então, tem isso, né? Eu cheguei bem muito forte. Bem na época do Ramadã. Mas aí tu pegar também a cultura e tu observar as pessoas, o que está acontecendo, porque você não está no seu país, não está na sua cultura, você tem que se adaptar àquilo onde você está. E nem água podia beber. E eu tive que esperar, e aí eu cheguei faltando acho que 3, 4 dias para o Ramadã acabar. O que eu achei mais interessante, porque aqui no Rio de Janeiro, a violência que a gente vive... Eu cheguei, tava eu, meu empresário, assim, aí a gente deixou as coisas no carro para entrar pro restaurante para jantar ou para almoçar. Aí eu percebi que o motorista tinha deixado o carro ligado, pô. Aí eu olhei falei, Fio, que era meu empresário, falei, Fio, o cara não vai desligar o carro, não? Ele, não, por causa do calor. Eu falei, mas... Aí ele... E aí? Vai deixar o carro ligado? Gasolina, bateria... Aí, não, gasolina e bateria pra ele não. O meu problema era roubar o carro, pô, com as minhas coisas dentro. Com as minhas coisas dele, não. O cara que roubar o carro, ele vai se ver com o carro é do shake. Ele que rouba o carro aqui pra ele ver se os caras não matam ele. É um choque cultural. Você vai sair aqui em qualquer lugar, você vai deixar seu carro ligado? Não. Jamais. Eu falei, pô, tô um choque... Aí isso aí é um choque cultural, né? Sim. Porque eu não deixaria aqui no Rio de Janeiro... Eu não deixo a chave dentro do carro, imagina o carro ligado, pô. Mas no geral, a experiência de jogar lá, o futebol lá é mais tranquilo mesmo? Exige menos? A competitividade exige menos, isso eu senti muito na minha volta pro Corinthians, porque competia menos, apesar de eu estar num grande clube, que é o Alain, sempre disputando Champions da Ásia, sempre disputando para ser campeão, mas a gente sempre em alto nível dentro do país, mas quando você sai um pouquinho... Vai disputar
torneios fora, você sente a competitividade do seu país, né? Sim. E eu acho que é isso que diferencia a Arábia Saudita do Emirados. A competitividade na Arábia Saudita é maior do que no Emirados. Mas para viver, o Emirados é muito melhor do que a Arábia Saudita, porque é um país mais aberto, um país mais tranquilo de se viver para a família. Sim. E não que a Arábia não seja tranquilo, mas... Tem a questão ali com as mulheres, ainda tem... Para nós daqui do Ocidente, né? A gente gosta mais das coisas mais liberadas, né? Sim. O Emirados é mais aberto, uma mente mais aberta quanto a isso. A Arábia é mais rigorosa. Mais rigorosa, mais fechada. mais fechada. Pô, eu tava rindo aqui, você tava falando... Não, porque a gente aprendeu com as derrotas e tal. Saiu uma resenha do Romário esses dias, ele tava sendo entrevistado. Ele, não vem com esse papo pra mim, não, de que aprende na derrota. Pra mim, derrota não ensina porra nenhuma. Eu fico fudido na derrota. Derrota é uma merda. Não, se o Baixo falou que não aprende nada, então... Não, mas aí você tem que levar as coisas... Pô, você tem que aprender alguma coisa. Lógico que aprende. Falou pela resenha também. Ele tem a personalidade ganhou uma dele. Copa. Ele ganhou uma Copa, mas quantos que ele perdeu? Perdeu pra Argentina, 90. Pô, então, exatamente. Imagina, ele chegou naquela Copa ali com uma faca nos dentes. E graças a Deus ele ganhou, né? Porque ele confirmou o craque que ele era. Né? E voltando agora a falar de Vasco, em 2020 você volta pro... 2019 você volta pro Vasco. Era o Ramon que estava treinando? Não, era o Ramon Valentim, na época. Era o Alberto Valentim. Valentim, 19. Mas pulando para 2020, o Vasco começa bem ali no Campeonato Brasileiro, mas depois acaba caindo de produção, aí demitem o Ramon, aí chega o Ricardo Sapinto, técnico português. Queria te perguntar como que era o Ricardo Sapinto ali no dia a dia, ele tinha uma boa relação com o elenco? Não. E os jogadores já sabiam que ele não ia render? Sabia. Já sabiam? Já sabia, a gente avisou. E a galera também não queria a saída do Ramon, né? Não. É porque a gente criou uma falsa expectativa que a gente talvez seria campeão do... A gente começou com 6 jogos, 4 vitórias e 2 empates. Pô, o Vasco vai ser campeão. Não vai. Sim. Na época não vai. Ganhou, acho que do Ceará fora de 3-0. Tem como botar aí, não? Bota aí, mano. Vê se consegue achar aí. Bota aí, se conseguir achar. Golaço que eu fiz no Price. Derruba. Golaço que eu fiz YouTube derruba. Golaço, mas tá no YouTube, é só botar no YouTube. Que golaço que eu fiz no Price esse jogo. Mas o nosso vídeo. Não, tô brincando. Não, realmente a gente foi assim, a gente começou o brasileiro muito bem, mas a gente sabia que aquilo ali era uma coisa que... não porque a gente estava trabalhando, mas que não era uma coisa que ia ser o ano do Vasco. Sim. A gente ia brigar no meio da tabela, até pelo elenco que a gente tinha, muito novo, muita molecada nova e a mistura do... Chegou o Cano, chegou o Benítez, jogadores que também estavam conhecendo o futebol brasileiro. Castan também era o capitão. Castan era o capitão, Castan... E a gente se readaptando, né, ao futebol brasileiro, né? Benítez também, se não fosse as lesões, joga muita bola. Jogou muito bola, Vasco. muita bola. E aí acabou criando-se um tumulto, né? Foi o ano da pandemia também, né? Que a rede social ela ficou mais aflorada, né? E as pessoas dentro de casa... Eu brinco com os caras que eu fui o único jogador que fui vaiado na rede social. Eu pegava na bola, se você olhasse o minuto que eu tava com o pé na bola e na rede social, eu tava... Ó, vou discordar com você, Felipe. Tem um cara que você pode botar aí que é pior do que isso aí, é o Praxedes. Você pode entrar na rede social do Que isso, cornetando o cara. Deixa eu cornetando o Praxedes. Deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te falar uma coisa. Ninguém sofreu mais do que eu dentro do Vasco. Você pode perguntar pra qualquer um. Ninguém. Eu sofria na escalação. E ganhando o jogo, teve um jogo em 2012, a gente ganhou do Alianza Lima fora, foi 2-1 o jogo, quem fez os 2 gols? Você. Eu. No outro jogo, dentro de casa, Carioca, falei assim, pô, hoje eles vão me dar uma trégua, né? Escalação, Felipe Bastos. Aí o Felipe Maestro olhou pra mim e falou assim, cara, tu tem que ir embora. Eu falei, embora? Acabei de assinar 5 anos, ele vai ter que me aguentar 5 anos. Não, brincadeiras à parte, eu sofri bastante ali dentro do clube, assim. O Vasco é difícil de jogar. Sofri não, porque, cara, chegou uma hora que na minha cabeça eu jogava fora de casa. São Januário é difícil jogar a favor e contra. Tá? Quando o torcedor cisma ali com o cara. É normal. Difícil. E aí pro torcedor era difícil ver ou o Juninho ou o Felipe no banco pro Felipe Baixo jogar. Então, hoje eu entendo como um torcedor também. Eu gosto, todo mundo sabe da minha identificação com o clube. E eu acho que de vez em quando eles passam um pouquinho até com o Praxedes. Pô, errar todo mundo vai errar, cara. Sim. Errar todo mundo vai errar, cara. Ele errou no último jogo ali contra o Atlético Mineiro. Faz parte.
vai escrachar o cara, pô, mas ele vinha jogando bem. Aí um jogo, parece que fica esperando o igual cara errar. o Andrés. Fica esperando o cara errar. Fica esperando o cara errar. Aí o cara errou, aí não pode jogar mais aqui. Pô, mas os jogos que ele tava fazendo bom. Sim, eu acho que a parada do Praxedes não é nem desse jogo, é porque ano passado ele já vinha mal, então ele já ano tinha... passado. Não, mas aí ele beleza. voltou Aí esse ano, voltou ganhou uma chance, foi bem. Mas E já aí tem essa continuou no rusga com a time torcida, porque eu foi acho que- bem. Mas aí o torcedor ele quer pegar no pé Acontece, também, é, acontece. é. Isso aí, então tem coisas no futebol que o Que torcedor... marcam, tipo o Andrés Pereira, ele tava bem no Flamengo, sim, tava o bem, Andrés chegou na não- final da Libertadores, errou um passe ali, o Davidson meteu o gol. Coisas que eu gosto eu gosto dos renegados, eu gosto dos caras que pegam no pé. Aí eu vou lá, converso bastante com eles, falo assim, não, persevera, vai, acredita. O Praxedes tava vindo jogando bem, cara, errou no último jogo, mas ele tava vindo jogando bem. Contra o Corinthians jogou muito bem, contra o Atlético Goianiense ele jogou muito bem Sim, também. meu pai vascaíno, ele tava comentando isso comigo. Cara, errou no último jogo, aí não tem condição. Isso pra mim que é falta de... Virar jogador de futebol, gente, é muito difícil. Sim. Aqui, com certeza, você queria, ele queria. Todo mundo queria virar jogador. É muito difícil virar jogador de certeza. futebol. É. Se o cara tá ali, ele tem condição de jogar. Agora, se ele joga bem ou mal, aí são outras coisas que talvez podem acontecer psicologicamente, o cara não aguenta alguma coisa. Às e vezes tal. não se adaptou também, Mas porque no Inter virar ele foi jogador de bem. futebol é muito difícil. Em alto nível, então, é mais difícil ainda. Então a gente tem que valorizar, e eu valorizo muito aqueles que chegam no alto nível e aqueles que jogam Copa do Mundo. Aham. Porque são só 23, cara. Quantos jogadores fizeram gol em Copa do Mundo, final? Quantos? Fala aí. Pouquíssimo. E aí o cara não tem condição, talvez, de estar numa Copa. Pô, o Tyson não tem condição. Tem. Então ele foi pra Copa. Eu não fui pra Copa. Henrique, zagueiro também, foi pra criticado, Copa. foi pra Copa. Não, mas... Fagner tem. também. Fagner, Mas o exatamente. Fagner jogou muito contra a Bélgica. Ele jogou Muito bem. contra Você a fala Bélgica. que é o melhor lateral direito que já jogou com você, Muito, né? jogou muito contra a Bélgica. Não, mas pô, ele pegou o Hazard no melhor Hazard e o Fagner jogou muito. Jogou muito, tanto que o gol não sai do lado do Fagner. Aham. Bateu pra cacete também nessa Copa do Pô, Mundo. mas tem que bater mesmo, não tem jeito. Cumpriu o papel Não tem jeito, dele. cumpriu o papel dele. Porque ele foi muito criticado quando foi. A Tite foi muito criticado quando convocou o Fagner. E pra mim foi o melhor lateral direito que eu joguei junto. Aí saiu, aí voltando agora ao Vasco, o Ricardo Sapinto saiu, chega o Vanderlei Luxemburgo também. Eu não tava mais. Você já não tava Eu mais? saí com o Sapinto lá, eu acabei tendo uma discussão, né, com ele. E aí o Campelo optou por ficar com ele e eu acabei saindo do Vasco pela porta dos fundos, né? Você não chegou a trabalhar com o Vanderlei? lá no- Na volta, não. Ah, tá. Só trabalhei só em 2019. Foi quando o Vanderlei chega no Vasco a gente tinha 5 pontos. Que ele recupera. Ele né? recupera, faz um ambiente danado, faz uma sinergia com a torcida e a gente consegue livrar e quase chegar na Libertadores. Faltou muito pouquinho pra Tem a gente chegar. resenha de treinamento aí, né? Mastiga a bola. Mastiga a bola, mastiga a Marco Júnior, bola. Marco Júnior, Lá mastiga ele, né? ela. Mastiga a bola é foda. Martiga, ele tocava bola no Marco Júnior, ele gostava que o meia dominasse e segurasse a bola e tal. Aí, Marco Júnior, mastiga ela. Aí ele levantou, Marco Júnior, caralho! Fala palavrão. Marco Júnior, caralho, mastiga a porra. Deu a bola nele, ele, pum, dominou. Eu falei, professor, mastigou ele. Vai tomar no seu cu. Se fuder, seu moleque. Você é chafado, você é mulher. Ali é muita resenha, cara. Que treinador bom também, tal do Vanderlei Luxemburgo. E aí depois do Vasco você vai pro Goiás, né? Que você também se adaptou bem lá, né? Goiás Foi Goiânia, abraçado lá. Goiás é... Eu brinco que o Vasco é meu coração, né? Um clube do coração. Uhum. Botafogo é meu início, né? E também é um clube que... Corinthians é o ápice, porque é o Foi campeão brasileiro campeão no brasileiro Corinthians. no Corinthians. Foi um clube que... Era o Carille, né? Era o o Carille. técnico, né? Um clube que me acolheu muito bem. É o ápice da minha carreira. Ponte Preta é o resgate. E o Goiás é a amizade. Eu fui amigo, a gente foi amigo um do outro. Porque eu estava 8 meses sem jogar, saí do Vasco pela porta dos fundos, e todo mundo descobriu o que aconteceu, porque eu falei da briga. Fiquei 8 meses ali, vai para onde, decidindo, e aí veio o Goiás e resgatou minha carreira, cara. E eu fui para lá com um contrato de produtividade, o primeiro contrato. E aí a gente... Goiás estava na Série B? Estava na B. Né? Quando eu chego no Goiás, estava em 6º colocado. E a gente sobe faltando uma rodada. A gente ganha do Guarani fora. O Goiás foi o resgate da minha vida, cara. Da minha carreira. Porque se eu não fosse pro Goiás, talvez eu tinha parado de jogar ali em 2019. Com 30 anos eu tinha. Ficou muito magoado com tudo que aconteceu ali no Vasco. No né? Vasco foi... Pô, você sair de um clube que você tem identificação...
Você ganhou coisas dentro do clube, e aí sair pela porta dos fundos por um erro por um erro meu, obviamente. Sim. Mas se talvez tivesse conversado melhor e tivesse agido melhor todo mundo, não ia acontecer. E aí esperar também... O esperar e ter paciência não é para todo mundo, né? Sim. E eu sou um cara muito... Eu era, né? Agora eu tô fazendo terapia. Agora eu tô fazendo terapia. Eu era um cara muito ansioso, cara. Muito ansioso. Eu queria as coisas para ontem. Eu não é no nosso tempo, né? É no tempo de Deus. Então, até a gente entender isso. E aí eu fiquei 8 meses nessa angústia aí, até vir em Goiás e me dar a oportunidade de voltar a jogar bem, voltar a me sentir importante. E faço um ano de 2021 muito bom. Eu subi, o Vasco não, né? Isso também foi uma resposta para mim, não pro torcedor, não pro... Mas para mim, que eu tava fazendo um trabalho certo e sério. Tadeus pegando tudo no gol. Pegando tudo. Goleiraço. Deu um goleiraço. Tadeus! Aí, em 2022, a gente classifica para a Sul-Americana. E em 2023, a gente conquista a primeira vitória do Goiás internacional. Contra o Gimnasia e La Plata, lá em La Plata, na Argentina. Cara, para mim foi excepcional o Goiás. E, assim, eu classifico os times na minha carreira com o Goiás como um amigo mesmo, uma amizade. Foi um clube que te abraçou ali no momento que você precisava de alguém. Goiânia é uma cidade que abraçou não só eu, mas minha família, meus filhos. A gente moraria fácil em Goiânia por conta da cidade, que é uma cidade muito boa e as pessoas também são muito receptivas. Assim. Um abraço para todos os meus amigos de Goiânia. Porque rola um sertanejo bom lá mesmo? Eu conheço todos. Sertanejo bom. Hoje eu posso falar uma bebidinha boa. A cachaçinha da boa. Cara, muito bom. Goiânia é muito bom. Por isso que o Tadeu não saiu de lá, então. Meu. Cara, tá lá a vida não inteira. saiu porque o Goiânia não deixou também. Agora é isso que eu ia falar. Pô, mas até você vai reforçar a equipe que vai estar disputando o mesmo campeonato. Eu acho que o Santos queria ele. O Goiás não liberou. E tá na Copa do Brasil ainda também, Goiás. O Goiás tem estrutura para ser potência do futebol brasileiro. Acho que a maior folha salarial da Série B é o Goiás, né? Hoje é? É. Depois do Santos. Teve umas contratações recentes Santos, agora também. Depois do Santos, pode depois ser do Santos, que seja. O Goiás merece, cara. O Goiás é um clube que tem estrutura, tá no centro do país. É uma cidade rica, né? Goiânia é uma cidade rica. Sim. Então, o Goiás se organizar novamente, reorganizar, né? Para que seja uma potência. Chegou a jogar com o Michael? Não, já tinha saído. Não, o Michael já tinha saído. Já tinha saído. E você falou do seu ápice no Corinthians, foi campeão brasileiro. Tinha muita galera resenha naquele elenco ali? Muita, cara. Muita. Jadson, Rodriguinho, Jô, meu compadre. Arana. O Love foi antes, né? O Love foi 2015. Foi 15, Love, né? Porque o Corinthians ganha 2 brasileiros ali, né? Ganha foi 15 e 17, 15 e 17. A gente ganha o Paulista em 17 também. Renato Augusto também. Só faltou para fazer a tríplice a Copa do Brasil, que a gente quase ganhou. Bateu na trave. Mas foi um ano excepcional, cara. Fagner, Cássio. Renato tava em 17? Não, só em 15. Só em 15. Porra, é porque tem um vídeo, o Sheik, eu acho que ainda tava também, deles no ônibus cantando Belo Jadson. Essa é 2015. É 15, né? O Jadson da desafinada. O Corinthians faz um ano muito ruim, 16, né? Não classifica pra nada e tudo. E aí efetivam o Carille no início de 17. Eu chego também em janeiro de 17. Chegou algumas contratações, a gente encaixa, a gente era tido como a quarta força do futebol paulista. E a gente bate campeão, atropela todo mundo. E depois no Brasileiro a gente era tido como um clube que ia cair. Ganhou o Paulista porque é fácil ganhar. Fizemos um primeiro turno de 46 pontos. Acho que o Botafogo bateu no passado com 47, bateu. Mas a gente foi o único campeão, né? O Botafogo não ganhou. Não ganhou. No final a gente foi campeão e foi... Campeão com umas 4, 5 rodadas de antecedência. Então Mas damos de braçada. Vamos perguntar para ele qual o jogo mais marcante assim, da sua carreira. Isso. Pode ser um da carreira e um no Vasco da Gama, que é o clube que você é mais identificado. Um na carreira. Cara, tem esse a final da Sul-Americana, que foi... Assim, eu fiz gol, joguei muito bem. A gente empatou o jogo, mas foi um jogo que eu joguei muito mesmo. Fiz um gol de falta. E no Vasco tem alguns jogos assim. Vou buscar lá em
2011 a minha estreia, 2010 a minha estreia contra o Ceará, eu faço gol. Esse foi um jogo importante, foi o jogo da virada. A estreia no Vasco. A estreia no Vasco contra o Ceará, no Castelão. Você cobra a falta, acho que pega na barreira, volta pra você. Esse pra mim é um jogo de start da minha carreira, da minha vida. Esse jogo aí. E assim, o cara mais difícil que você teve que marcar, assim? O Neymar. Não o gol tem de como, falta né? assim, mais marcante pra você, que você já fez. Tem aquele golaço contra o Botafogo. Eu ia falar isso aí. Esse é brincadeira Tem mesmo. esse... Tem um no Benfica também. Não é esse contra o Jefferson, pô. Valoriza mais ainda que é o Jefferson no gol, né? Pô, foi um golaço, cara. O Jefferson garrava demais, que a bola entrou na gaveta. Na gaveta. Só podia entrar ali e entrou lá ele. Foi na coruja. Fala assim, pô, pegou pênalti no Messi, mas não pegou minha falta. Um golaço. Golaço mesmo. O melhor jogador que eu joguei contra, disparado, Neymar. Neymar era diferente. Felipe, agora, infelizmente, nosso tempo tá chegando no fim, mas a gente quer saber a sua opinião agora, pra gente fechar, em relação ao Rafael Paiva, técnico do Vasco agora, técnico interino. Você acha que o Rafael tem que ser efetivado aí para a sequência do campeonato? Ele já está praticamente efetivado, mas ainda não foi oficializado, vamos dizer assim. Eu acho que nem vai, tá? O Pedrinho fica naquela, pô, será que se oficializar, pode ser que perca alguns jogos, depois tenha que demitir, contratar outro. Então, como que você enxerga o trabalho do Rafael aí no comando do Vasco? Você acha que ele é o nome certo para ficar até o fim do campeonato? Eu acho que sim, é um trabalho que ele é consistente, né? O Vasco tem, nos últimos 5 jogos, 4 vitórias e 1 derrota. E uma derrota que, logicamente, a gente não espera nunca perder, mas é uma derrota contra um time de maior investimento, de muita qualidade, que é o Atlético Mineiro. E é um cara que conhece o clube, conhece os jogadores, conhece o ambiente, conhece os jogadores que estão subindo. Eu acho que muito faltou para o Vasco nesses últimos anos. É identidade, identificação com o clube, isso ele tem. E os jogadores que também voltaram, Coutinho, Alexis e Souza, vai trazer isso também, vai trazer um respaldo para ele. Eu acho que ele tem que ser efetivado até pela qualidade do trabalho dele, né? A gente já viu nos últimos jogos que o Vasco vem fazendo. E ele também se sentir mais tranquilo, assim, para desenvolver mais o trabalho dele. E eu espero que, assim, torcendo pelos meus companheiros, meus ex-companheiros, né? Que voltaram agora, o Souza, o Alex e o Coutinho como a cereja do bolo. Eu acho que o Coutinho vai fazer muita diferença no futebol brasileiro. Eu torço por isso. E o Paiva, eu acho que ele merece, sim, ser efetivado pelo trabalho que ele vem fazendo e por tudo que ele já construiu desde a base até agora. Então, é um cara que merece esse respaldo aí do Pedrinho. E você acha que Coutinho e Payet podem jogar juntos? O Souza, Alex Teixeira também, a gente sabe que esses caras aí já jogador bom tem que estar no campo. Como vai ou não, rapaz, se você for efetivado, você que se vire, quebra a cabeça. Jogador bom tem que estar no campo. O jogador bom, jogador que vai fazer diferença, um tem que se doar pelo outro. A gente sabe que também hoje o futebol está muito físico, muito intenso. Mas se você tiver a bola o tempo inteiro, é só você ver o Fluminense do ano passado. O Ganso não pode jogar com Cano. Como é que não pode? Aí, foi campeão da Libertadores. Então, são 2 jogadores importantes para o clube, 2 jogadores importantes tecnicamente. A inteligência desses 2 jogadores também são jogadores... eu acho que o futebol brasileiro hoje você tem no Flamengo o Arrascaeta e depois também no Matheus Pereira no Cruzeiro. Eu acho que são esses jogadores diferentes do futebol brasileiro, que talvez você consiga, no Vasco tendo 2, o Paiva, ele vai, logicamente que ele não vai fazer isso todos os jogos, mas um jogo ou outro ele tem que botar os 2 para jogar, porque é o diferencial do Vasco hoje. É isso, muito obrigado, Felipe, por ter aceitado o nosso convite. Valeu, o cara que sabe muito de bola lá, eles... Mas, brincadeiras à parte, jogou muito, tem uma carreira brilhante, não à toa tá aí também tirando onda no Sport TV. A paz de baixo pra vocês, a paz de baixo. Tamo junto. Valeu, rapaziada. E galera, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, pra não perder nenhum vídeo, entendeu? O vídeo do Baixo sai, já compartilha com os amigos, com os familiares, pra todo mundo assistir, deixa like, comentário, segue a gente também nas redes sociais, @canal Lá Eles no Instagram, TikTok. Vamos junto com a gente bater essa marca aí de 1000 inscritos no YouTube para que a gente possa começar a fazer, né, as transmissões ao vivo, né, tanto do podcast quanto também transmissões de jogo, eu na narração, o Rodrigo comentando. Se der uma brechinha no Sport TV, Felipe vem comentar com a gente também. E é isso aí, galera. Valeu, tamo junto. Você quer estampar a sua marca no nosso canal, tá aí o QR Code, só entrar em contato que a gente vai atender você super bem. Valeu, tamo junto, até a próxima.